Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Yad kripatamaham vande Shri Guru Dinataram. Quando você tira assim, você deixa fora. Guruve Gaura Chandraya. Seu áudio tá ligado aí, cara. Ah, eu percebi. Desculpa. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Bhaktya Vihina Paradhalakshai Kiptascha Kamadhitaranga Madhe Kripamaitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravinda Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Sirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 4. Tá ligado aí, cara. Nakarmanam manarambham naiskarmyam purushosnute nacha sanyasanadeva siddhim samadhigachati. Uma pessoa não pode alcançar o conhecimento na forma de liberação do trabalho e da sua reação por deixar de fazer seus deveres prescritos. E nenhuma pessoa de coração impuro pode alcançar a perfeição meramente por renunciar à ação. Bhavanuvada. Nesse verso, começando com a palavra na, Sri Bhagavan explica que Jnana não surgirá em um coração impuro. Uma pessoa não pode obter Jnana ou liberação do trabalho e sua reação sem executar o trabalho prescrito nas escrituras. Essas pessoas cujo coração é impuro não podem obter a perfeição meramente por aceitar a ordem renunciada, nem por renunciar às ações prescritas nas escrituras. Aí, ó, você vê, ó. Por isso é que é aconselhado para a gente praticante, ou para alguém que realmente está praticando Bhakti, não é aconselhado renunciar aos deveres prescritos. Varnashram Dharma. O que é Varnashram Dharma? Agir de acordo com Varna e Ashram. Brahma, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasa. Agir dessa forma. Não é aconselhado a renunciar a isso. Por quê? Porque só quem está naqueles estágios, lá no final já, para Prema, é que pode fazer isso. Se alguém fizer antes disso, ó,
Impossível conseguir qualquer avanço espiritual. Simplesmente por aceitar a sannyasa, isso não é possível. Ou simplesmente parar de fazer os trabalhos de acordo com o Varnashram Dharma, também ninguém vai conseguir nada. Isso você vê, é uma coisa interior. Não é coisa externa. Ah, um é monge, é avançado, o outro é casado, não é avançado. Não, nada disso. Coisa interior. Não é porque simplesmente por usar uma roupa safrão ou um pedaço de bambu danda, não vai fazer ninguém devoto. Falou aqui, ó, meramente por aceitar a ordem renunciada, ninguém vai obter perfeição nisso. Pelo contrário, não vai conseguir nem começar o processo de Bhakti. Que falar de obter perfeição. Por isso é que Swami Prabhupada, quando veio para o Ocidente, o foco dele foi o quê? Varnashram Dharma. Por quê? Porque isso é a base. Nessa base a gente pratica Bhakti. A gente não rejeita a base para praticar Bhakti. Em cima dessa base, a gente pratica Bhakti. Dando ênfase para Bhakti, mas mantendo a base. Sem essa base, nada pode ser construído. Se a base for fraca, o prédio cai. Se essa base estiver fraca e alguém começar a Bhakti, ela vai cair uma hora. Esse verso é importante. Prakashika Vritti. Verdadeiro conhecimento, Jnana, não surge a não ser que o coração esteja puro. E sem Jnana, ninguém pode obter a renúncia perfeita, sannyasa, a qual é um ramo do processo para obter a liberação. Então, até que alguém obtenha Jnana por purificar o coração, deve-se, como dito nas Escrituras, continuar a agir de acordo com os deveres prescritos relacionados com o Varnashram Dharma. Aí, tá vendo? Isso vai acontecer dentro do coração, ó. O verdadeiro Jnana, ou seja, entender que a gente não é o corpo, vai surgir no coração puro, no modo da bondade, puro. Ou seja, é uma coisa interior. Nada exterior pode fazer isso acontecer dentro, simplesmente por fazer uma coisa. Igual a iniciação. Alguém pode participar da cerimônia de fogo, trocar de nome. Mas se não tiver iniciação interior, tudo aquilo valeu zero. Se não tiver rendição a Sri Guru seguir a ordem dele, só aquela externa serviu de nada. De nada interior vai acontecer. Você vê, Jnana não vai surgir simplesmente por aceitar a ordem renunciada ou largar o Varnashram Dharma. Não vai surgir. Vai surgir aonde? No coração puro. O interior está puro. Como que o interior vai ficar puro? Praticando o Bhakti junto com o Varnashram Dharma, mantendo o Varnashram Dharma. É a única maneira. Prabhu, Hum. o coração nunca vai ficar puro sem Bhakti. Nessa era, impossível. Teu tempo é curto. O tempo é curto e muito difícil. Pode ser que alguém consiga, misturado com a Bhakti, com alguma coisa. Igual misturado com karma. Mas muito mais difícil. Alguém praticar, focar só em Bhakti, muito mais fácil. Mas se praticar karma ou jnana sem Bhakti, aí é zero. Mas se for misturado, pode conseguir alguma coisa com muito mais dificuldade. Então, como que a gente sabe que o coração está ficando puro? Quando a gente vê que as nossas necessidades corpóreas são mínimas, são só para manter nossa vida em pé. Aí a gente pode ver que o foco está na nossa alma. Esse é o sintoma. De ver, se a gente compreender o jnana, saber que não é o corpo, quando a gente dá para o corpo as mínimas necessidades para ele. Um pouco de comida e um lugar para dormir. Não precisa de mais nada. Alguém tem essa consciência, significa que o coração está puro. Obter o real jnana. Quanto menos a gente precisa para o corpo, mais o coração está purificado. Quanto mais coisas a gente deseja relacionadas com o corpo, mais contaminação dentro do coração. O jnana não pode vir. Verdadeiro conhecimento pode vir. O que falar de Bhakti? Mas através da prática de Bhakti, se alguém for sério,
não misturar Bhakti com outras coisas. E em cima do Varnashram seguir os deveres prescritos, então todos os estágios vão vir depois. Mas vai ter que surgir os sintomas também disso. Aí o real Jnana pode vir e depois Bhakti pode vir. Isso não é coisa externa. É coisa que vai acontecer dentro do coração. Simplesmente por aceitar a roupa safrão, ou danda de sannyasi, ou ir para a floresta, ou não sei, nada disso externo vai fazer o coração ser purificado. Isso fala com o próprio Krishna falando aqui. Falava sannyasa nada eva siddhim. Só o sannyasa ninguém pode ter perfeição. Então, isso é bom para a gente analisar também, não pelas coisas externas, ou por roupa, ou por isso, por aquilo. Vai tentar ver o que está dentro, tanto da gente quanto de quem a gente vai se refugiar. Deve ver a coisa interior. Mas muitas vezes o olho material não pode ver. Qual que é a solução? Orar para Krishna. Se a pessoa for sincera, a oração vai ser respondida da maneira correta. Do contrário, impossível. A pessoa vai ser enganada, na verdade, por ela mesma. Então depende do nosso interior. Qual que é o desejo interior? Praticar Bhakti ou procurar ser feliz com outras coisas? Vai depender disso. Ficou claro aí? Esse ponto é importante. Ficou. Da mesma maneira, mulher ou homem. Não importa se é mulher ou homem também. Por quê? Porque isso é coisa externa também. A alma não é mulher nem homem. Então é o mesmo para os dois. É verso 5. Nahi kaschit khanam api jatutistati akarma krit karjate hi avasya karma sarva prakriti jair gunai. Certamente, ninguém permanece inativo sequer por um instante. Todas as pessoas certamente se ocupam inevitavelmente na ação, através dos modos materiais, de acordo com sua própria natureza. Bhavanuvada. Aqueles que aceitam o sannyasa, renúncia dos seus deveres prescritos. Renuncia, renúncia. Renúncia dos seus deveres prescritos. Enquanto o coração ainda está impuro, se tornam absortos em atividades mundanas e abandonam o trabalho prescrito nas escrituras. Isso acontece, ó. Se alguém aceita a ordem sannyasa sem estar naquele real nível, a tendência é o coração não ficar impuro. A pessoa vai se manter através de posição para os outros, não para ela mesma. Ou seja, vai tentar esconder coisas interiores através de ocupar uma posição exaltada na sociedade que todo mundo respeita simplesmente por vestimento externo. Isso acontece muito, várias vezes. E aí o que acontece? O coração se torna impuro, o contrário. O coração se torna impuro, não puro. Você vê, isso aqui é importante se a gente quiser realmente entrar no caminho de Bhakti interior, de não desejar nenhuma posição externa. Não desejar ser respeitado externamente. Igual os Vaishnavas falam, é melhor ser criticado do que elogiado. É melhor alguém pensar que a gente é pior do que realmente é, do que alguém pensar que a gente é melhor do que realmente é. É melhor assim.
Aí não tem nenhum risco. Então, isso confunde muitas vezes. Se alguém aceita uma posição exaltada sem estar naquele nível, tendência ao coração ficar impuro. E ela vai se receber a adoração de uma posição que ela realmente não tem. E naquela adoração ela vai ficar perdida ali em nome, fama, seguidores, essas coisas. E o coração vai ficar impuro. Então, esses 2 versos aqui falando sobre isso. É apenas por essa razão que Shri Bhagavan recita este verso, começando com Nahi. Arjuna poderia perguntar: por que aceitar sannyas? Pode uma pessoa deixar... Não. Por aceitar sannyas. Por aceitar sannyas, pode uma pessoa deixar de executar as atividades prescritas nos Vedas ou atividades relacionadas ao mundo material? Antecipando isso, Shri Bhagavan responde dizendo Karyate. Sendo forçosamente compelido por sua própria natureza, ela deve agir. Não. De qualquer jeito a pessoa vai agir. Ela não vai poder deixar de agir simplesmente por aceitar sannyasa. Ela vai continuar tendo que agir. Antecipando essa dúvida de Arjuna, Krishna falou esse verso. Akashika Vritti. Aqui, a palavra sannyas significa desapego dos frutos dos deveres pessoal prescritos. Isso não significa abandonar este dever completamente ou ficar inativo, porque, para a alma corporificada, não é possível renunciar à atividade completamente. Isso é declarado no Srimad Bhagavatam 6.1.44, cujo significado é: aqueles que possuem coração puro e controlam seus sentidos permanecem engajados nas obrigações prescritas contidas nas Escrituras. Porém, as pessoas que possuem coração impuro e cujos sentidos são incontroláveis permanecem apegados a negligenciar suas obrigações, a karma, e também as atividades pecaminosas, kukarma. Por essa razão, obter sannyas é impossível para essas pessoas. Você vê, isso é coisa de interior que deve acontecer. Isso aqui deve ficar claro. Por isso é que a gente deve saber, de acordo com o nosso Varna e Ashram, quais atividades são permitidas e quais são proibidas. Em cima dessa base, a gente pode progredir embaixo. Sem isso, ninguém pode progredir, simplesmente por deixar de fazer ou fazer sem ver quais são permitidas, quais são proibidas, ninguém pode progredir, nem começar abaixo. Porque não vai ter a base, que é Varnashram Dharma. O Varnashram Dharma é importante. Não tem dúvida aí nisso? Entendeu? Isso aqui é importante. Se alguém quiser praticar, começar algum dia a praticar Bhakti, entender esse ponto aqui é extremamente importante. Essa é a base de tudo. Verso 6. Karmendriyani samyamya yaste manasa smaram indriyahtam vimudhatma mityachara sauchate. Uma pessoa tola que forçosamente refreia os sentidos, mas internamente permanece meditando,
nos objetos dos sentidos é conhecida como sendo hipócrita. Bhavanuvada. Alguém pode argumentar. Parece que, como os hipócritas, alguns sannyasis fecham seus olhos e refreiam seus movimentos corpóreos. Para responder isso, Shri Bhagavan diz: uma pessoa que controla seus sentidos, tais quais sua fala e mãos, mas com pretexto de meditação contempla os objetos dos sentidos, é na verdade um hipócrita e impostor. Alguém pode fechar o olho ou pousar como sendo grande devoto, mas internamente está contemplando e desejando os objetos sentidos. Tal pessoa é hipócrita. Externo é uma coisa para os outros, dentro é outra coisa. Ninguém não só não pode progredir, mas muitas vezes vem pecado e a parada junto com isso. Isso a gente vê aí, principalmente nessa era de Kali, falaram no chamado Bhagavata, que a maioria ia ser assim. Não é surpresa quando a gente vê uma coisa acontecendo aqui, outra lá, em todas as religiões, não é surpresa nenhuma. É predito no chamado Bhagavata que a maioria ia ser desse jeito aqui. Externamente, para os outros, é isso e aquilo. Dentro, meditando, dinheiro, fama, seguidor e sexo oposto. Fora uma coisa, dentro é outra. Então, Krishna chama as pessoas de hipócritas. Kashika Vritti. Esta injunção védica acima se encontra nas escrituras que tratam da correta conduta moral, Dharma Shastra. Declaram que é absolutamente essencial renunciar todas as ações furtivas para obter conhecimento do eu. Aqueles que não seguem essas injunções são caídos. Então, um homem de coração impuro que aceita a vestimenta de sannyasi e que faz uma demonstração ao sentar-se em postura de yogi para meditar em Bhagavan é um ofensor pretensioso. É pretensioso exibir a si mesmo como devoto na sociedade, quando na verdade não possui nenhuma devoção. Tais pessoas não são apenas pretensiosas, mas também arrogantes. Você vê, ó, a diferença desse tipo de pessoa para os reais Vaishnavas. E Gurudeva falava para os discípulos de Swami Prabhupada: vocês são melhores que eu. E que Kaviraj Goswami, autor de Chaitanya Charitamrita e associado eterno de Mahaprabhu, falava: eu sou pior do que um verme no excremento, mais pecaminoso do que Jagai e Madai. Bhaktivinoda Thakur expressa esse tipo de sentimento em várias canções, ele fala isso. O Vaishnava sente assim. Quanto mais alguém progride em Bhakti, ele sente. Pode ser que os outros, ignorantes, não vão entender a humildade e vão achar que é aquilo mesmo. Mas é um sentimento legítimo que ele sente dentro dele. Se os outros vão entender ou não, aí é com os outros, não é com ele. Mas ele sente isso. Enquanto que outros, que não sabem nem o que é, nem o começo de Bhakti, vão achar que é realmente devoto e pousar na sociedade como devoto. Aqui Gurudeva fala, tais pessoas são impostores, pretensiosos e arrogantes. Isso a gente vê para todo lado. Apegado à fama, apegado a discípulo. Se perde o discípulo, fica nervoso. Se o discípulo vai para outro guru, fica nervoso. Quer controlar o discípulo através do medo e da força. Isso é o que acontece. Então, tais pessoas são arrogantes. Então, isso aqui a gente deve ter em conta, se a gente quiser realmente praticar Bhakti, ficar longe dessas coisas. Na sociedade, mais humilde que a folha de grama, mais tolerante que a árvore. Não mostrar para ninguém nada. Simplesmente um cidadão comum andando, igual todo mundo. Na verdade, o devoto vai se sentir pior do que os outros na rua. Quanto mais avançado, mais humilde fica. Quanto mais pretensioso ou desonesto,
mais arrogante fica. Ah, eu sou grande devoto, todo mundo tem que me respeitar. E aquele discípulo é meu, não pode ir para outro lugar. Eu sou guru, eu sou isso, sou aquilo. São dois humores, um oposto ao outro. A gente deve seguir os humores dos reais Vaishnavas, que é os nossos Vaishnavacharyas. E os abraâmicos também deram esse exemplo. Como o real devoto realmente deve ser ou realmente é. Verso 7. Yastvindriyani manasa niyamyara bhatyarjuna karmendriyai karma yogam ashakta savishishyate. Porém, ó Arjuna, aquele que, sem apego, controla os sentidos através da mente e age de acordo com as instruções das Escrituras, mediante seus sentidos atuantes, é superior. Vavanuvada. Aqui é indicado que até mesmo uma pessoa casada que age em concordância com as Escrituras é reconhecida como sendo superior ao falso renunciante, descrito no verso anterior. Se alguém é casado, tem 20 filhos, ou 10, ou até 30, mas pratica esse verso aqui interiormente, ó, controla os sentidos através da mente, age de acordo com as instruções das Escrituras, essa pessoa é superior. Ou seja, ela é real, está no caminho digno da coisa, pelo menos. E se praticar bhakti, vai entrar em bhakti. Mesmo se ela for casada e tiver 10, 20 filhos. Por quê? Porque é uma coisa interior. Ela não está desfrutando, não, ela está produzindo filho. Ela não está trabalhando para gratificar os sentidos, não. Para manter a família de forma simples, para praticar bhakti. Os sentidos estão controlados. Essa pessoa pode ser real praticante ou também é chamada de real renunciante. Shri Bhagavan. Shri Bhagavan explica isso ao falar este verso, começando com o Yastu. Aqui, Karma Yoga se refere à ação como ditada nas Escrituras e a Sakata significa sem desejar os frutos da própria atividade. Isso significa que a pessoa que age de acordo com as instruções das Escrituras, sem desejar os frutos de sua própria atividade, alcança uma condição superior. Sri Ramanujacharya diz: um chefe de família que controla seus sentidos de adquirir conhecimento, Gnanendriyas, e seus sentidos de trabalho, Karmendriyas, é melhor do que um assim chamado transcendentalista que faz uma exibição de seu conhecimento. O pseudo-transcendentalista pode desviar-se porque seus sentidos são descontrolados, mas não há possibilidade de um chefe de família que controla seus sentidos com os quais adquire conhecimento se desvie ou seja imprudente ao executar seus deveres prescritos com seus sentidos de trabalho. Prakashikaviti. Para purificar o coração, é imperativo executar as ações prescritas nas Escrituras sem apego. Essa palavra aqui, o último, é importante. Não é só executar as ações prescritas de acordo com o nosso Varna e Ashram. Tem a última palavra aqui, ó, com essa condição, sem apego. Com essa condição. E se tiver apego, não vai ser Varnashram Dharma no sentido favorável para Bhakti. Vai desejar o fruto, ou seja, desejando coisa material. Não vai ser desfavorável para Bhakti, para qualquer avanço espiritual. Então, essa condição, Varnashram Dharma deve ser realizado sem apego. Tem essa condição aqui.
Esses praticantes, que depois de controlar seus sentidos de adquirir conhecimento, como os olhos, ouvidos e língua, executam Karma Yoga, com seus sentidos de trabalho como pernas, mãos e fala, sem desejar os frutos das suas atividades, e que são cuidadosos e atenciosos em seus esforços, são qualificados para obter o objetivo supremo da vida. Tais praticantes que aspiram pelo objetivo transcendental são superiores aos que aceitam o sannyasa impetuosamente, controlando a força seus sentidos atuantes enquanto desfrutam dos objetos dos sentidos através de seus sentidos de adquirir conhecimento. Porque alguém pode, igual falou aqui, alguém pode controlar a força, os sentidos externos, mas internamente existe o desejo. Ou seja, artificialmente, desejando uma coisa, externamente, através de austeridades, posturas ou aceitando sannyas, ela tenta controlar aquilo de maneira superficial. Igual falou aqui antes, provavelmente ela vai cair com os sentidos descontrolados. Porque internamente ela contempla os desejos e objetos materiais. Externamente ela tenta controlar. Isso é diferente do contrário. O contrário é o quê? Internamente desejar amor e serviço a Krishna. Internamente, ter esse único desejo. Se alguém tiver esse único desejo, qualquer coisa que vier à mente diferente disso, se a pessoa tiver esse único desejo interior e engajar o sentido de serviço a Krishna, nada disso que vem na mente vai poder atrapalhar ela. Vai vir e vai embora. Igual falou o exemplo do oceano, que não se agita com essas coisas. Isso vai acontecer. Já o outro não. Por quê? Porque dentro ele contempla outra coisa. Só externamente ele parece controlar com os sentidos externos. Mas dentro tem outros tipos de desejo. Tá claro aí? Por isso é que é importante a gente ver o que a gente realmente quer na vida. Analisar o interior, o desejo mais íntimo do coração. O que quer na vida? O que a gente acha que pode fazer a alma feliz? Tem que analisar isso bem profundamente dentro da gente. É de acordo com isso que a gente vai entrar em um ou em outro aqui. No real ou no hipócrita. De acordo com isso. Você vê, isso não é avanço espiritual, isso é o começo para se alguém querer começar algum dia. Primeiro tem que vir, quem quer fazer uma coisa, primeiro vem na cabeça ou no coração o desejo. Depois disso ela contempla, vê e depois ela começa a agir para alcançar aquele desejo. Mesma coisa, Bhakti. Então tem que ver o que a gente realmente quer. Se for Bhakti, se é outra coisa. Se for só Bhakti, aí depois ela vai ver como que ela tem que praticar para chegar lá. Aí sim ela pode progredir. Mas se tiver outras coisas, como que vai começar? Possível. Igual o Gurudev estava falando, estava escutando hoje. Alguém pratica Bhakti, mas tem um desejo. Eu quero esposa ou esposa bonito. Bonito. Quero ter filho bonito, forte. Quero ter muito dinheiro. Quero ter um nome bom na sociedade. Então, o que ela vai ganhar com Bhakti? Nada, zero. Krishna vai enganar ela dando essas coisas materiais e vai levar ela para bem longe de Bhakti. Então, tudo depende disso. Se alguém sabe que dentro, ou tem dentro dele, tem o único desejo só Bhakti, depois vai começar, qual o processo que eu posso alcançar isso? Aí sim pode progredir no caminho, com esse único desejo. Então, isso é uma coisa interior que a gente deve
ter cuidado em o que desejar. Porque um caminho vai fazer a gente ficar vindo nesse mundo e sofrer o próprio karma. Qualquer sofrimento que a gente tem nessa vida é porque a gente fez isso em outras. Se a gente continua fazendo nessa, vai vir mais sofrimento na próxima. Mas se a gente tem um único desejo de bhakti, todos aqueles anartas vão ser destruídos. E tudo vai ficar favorável para a felicidade da alma, ao contrário do outro. Então, tudo, a felicidade real vai depender disso também. Alguém pode desafiar isso. Ah, não é assim, Krishna pode estar assim assado. Pode desafiar e fazer. Depois ela vai ver que ela vai ter que sofrer por isso. Seja agora ou depois. O melhor é compreender isso, render a Krishna e ter o conhecimento e um desejo de saber que só Bhakti vai fazer a alma feliz. Só devoção e amor a Deus através de serviço vai poder deixar a alma feliz agora e sempre. Não só agora, mas depois, até ficar eternamente com ele. Verso 8. Niyatam kuru karma tvam karma jayo hi akarmana sarira yatra pichatena prasidhyeda karmana. É? Você deve executar seus deveres segundo as regulações das Escrituras, pois a ação é melhor do que a inação. Se você evita agir, você não será capaz nem mesmo de manter seu corpo. Bhavanuvada. Então, ó Arjuna, executa seus deveres regulados, tal como a recitação dos seus mantras pela manhã, meio-dia e fim da tarde, e sua adoração. É melhor agir dessa maneira do que renunciar seus deveres prescritos. Se você abandona todo o karma, você não conseguirá manter seu corpo. Prakashika Vritti. A declaração acima é confirmada no Chandogya Upanishad 7.26.2. É pela pureza da comida que a mente se purifica. Chandogya. Chandogya Upanishad. É pela pureza da comida que a mente se purifica. Quando a mente é purificada, a pessoa obtém uma memória estável. Quando a memória é estável, todas as amarras do coração são desfeitas. Além disso, é declarado no Gita 3.3. Aqueles que cozinham grãos e outros alimentos para próprio benefício são pecaminosos e certamente incorrem em pecado. Dessas e outras declarações, compreende-se que, para obter a perfeição da própria prática, é necessário manter e proteger o corpo, e para isso é imperativo seguir as injunções das Escrituras para a execução dos deveres prescritos. Porém, aqueles que impetuosamente abandonam todas as ações ao tomar sannyas não recebem a luz do conhecimento em seus corações impuros. Além do mais, eles não executam trabalho algum. Eles até podem deixar seus corpos ao não mantê-lo. Igual o Gurudeva fala, esse dia eu estava vendo, fala, muitas vezes renunciantes moram no templo até sannyas e ficam lá sem fazer nada. Enquanto que outros estão fora do templo trabalhando e muita parte do dinheiro, às vezes até todo o dinheiro, vai dar para o templo. E aqueles que estão dentro do templo pegam aquele dinheiro que a pessoa trabalhou para ficar lá à toa. Quem que está ganhando com isso? O que está dentro do templo ou o que está fora do templo? Está fora do tempo. Está fora, é. Gurudeva esperto falou isso.
tem a ver com esse verso aqui. Ó. E pelo menos aquele que está trabalhando está, pelo menos, dando parte do dinheiro para o serviço a Cristo. Aqueles que estão ali dentro estão pegando o dinheiro para ficar lá comendo, dormindo de graça e sem fazer nada. Então, quem está servindo mais? Aqueles que estão trabalhando fora. Então, não é permitido, no nível de prática, abandonar os deveres prescritos. Então, a gente vê que real sannyasa é muito raro. Externamente pode ter vários e vários. Né? Real, muito, muito raro, real sannyasa. Aqueles que impetuosamente abandonam todas as ações da tomar sannyasa não recebem a luz do conhecimento em seus corações impuros. Verso 9. Yagyartat karmano nyatra lokojam karma bandhana tadartam karma kaunteya mukta sangha samachara. Ó filho de Kunti, Arjuna, com exceção da ação oferecida desinteressadamente a Vishnu, todas as demais atividades perpetuam a humanidade neste mundo. Portanto, fique livre de todos os desejos pelos frutos de suas ações e age apropriadamente simplesmente para a satisfação dele, ou seja, de Krishna, Vishnu. Bhavanuvada. Shri Bhagavan diz: Ó Arjuna, se você cita os smritis como evidência que por executar a ação uma alma fica presa, e se você pensa que por executar a ação você também ficará preso, então escute cuidadosamente. Não é sempre esse o caso. O trabalho, karma, oferecido ao Senhor Supremo não é causa do aprisionamento. O presente verso, começando com Yajnartat, é falado para explicar isso. A execução dos deveres prescritos, onde os frutos são oferecidos a Shri Vishnu, é chamado de sacrifício, Gyana. Toda ação Yagya. Jaga. Toda ação, karma, prende as pessoas nesse mundo material, mas a ação executada para a satisfação de Vishnu não. Então, para obter a perfeição nos deveres religiosos ocupacionais, Dharma, a pessoa deve executar seu dever apropriadamente para a satisfação de Shri Vishnu. Arjuna poderia novamente perguntar: fazer uma oferenda materialmente motivada será a causa do meu aprisionamento? Mesmo se... Fazer uma oferenda materialmente motivada será a causa do meu aprisionamento. Mesmo se eu oferecer os resultados dos meus deveres prescritos a Vishnu? Shri Krishna então diz: Mukta Sangha, age sem qualquer desejo pelos resultados. Shri Krishna instruiu Uddhava da mesma maneira. Srimad Bhagavatam 11:20, 10 a 11. Ó Uddhava, uma pessoa que executa seus deveres ocupacionais sem desejar por seus frutos e que adora Shri Bhagavan por sacrifício, sem se engajar na aquisição de algum objeto do sentido desejável ou qualquer atividade proibida, não alcança nem o céu nem o inferno. Tal pessoa que está situada em seus próprios deveres religiosos ocupacionais, que abandonou todas as atividades proibidas e que está livre de todo o apego e inveja,
obtém conhecimento puro, até mesmo na sua presente condição nesse mundo. Prakashika Vritti. Os Vedas declaram: Jagya, ou sacrifício, é na verdade Vishnu. Shri Krishna diz a Uddhava no Srimad Bhagavatam 11, 19, 39. Eu, o filho de Vasudeva, sou Jagya. O Tantra Sara também declara que o sacrifício é o próprio Shri Hari. Nos dois versos do Srimad Bhagavatam 11, 20, 10 a 11, os quais Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura citou em seu comentário do presente verso, a palavra Swadharmashta, situado nos próprios deveres prescritos, foi usada 2 vezes. Enquanto comentava esses 2 versos, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explicou: 1. Uma pessoa não vai ao inferno se está situada na sua posição ocupacional, Swadharma, e não transgride as atividades prescritas nas escrituras para engajar em atividades proibidas. E desde que a pessoa não deseja os frutos das suas atividades, ela também não vai aos planetas celestiais. 2. Uma pessoa que engaja na desinteressada oferenda dos frutos dos seus deveres prescritos ao Supremo, Niskama Karma Yoga, é chamada de Swadharmasta, ou realmente situada na sua ocupação religiosa prescrita. Quando o dever ocupacional pessoal, karma, é executado em concordância com as escrituras, sem nenhuma motivação egoísta e para o prazer de Shri Vishnu, tal ação purifica o coração. Então, a associação com pessoas santas manifesta o conhecimento do Bhagavatatva, a verdade fundamental relacionada com o Senhor Supremo, Bhagavan. Isso permite que a pessoa entre no caminho da devoção a Deus que está além dos modos materiais da natureza. O grande santo Shri Narada disse o mesmo no Srimad Bhagavatam 1.5.32. Ó conhecedor da verdade absoluta, o trabalho que é dedicado aos pés de lótus de Shri Bhagavan, o controlador e mestre de todos, remove os 3 tipos de misérias. Shri Bhagavan também disse aos Prachetas, Srimad Bhagavatam 4.30, 19. Aqueles que me conhecem como sendo desfrutador dos frutos de todas as atividades oferecem apenas a mim os frutos de suas atividades. Estes peritos atuantes, assim como aqueles que ocupam seu tempo em ouvir e recitar meus passatempos, não ficam condicionados às suas ações, mesmo se permanecem na vida familiar. Você vê, isso é o que traz a liberação. Se a gente faz as atividades para o prazer de Vishnu, ou pelo menos sem desejar o fruto da ação. Isso libera a gente de todo o karma. Só existe essa maneira. Qualquer desejo que vier, prende a gente no mundo e enrola a gente nesse mundo de nascer, envelhecer, sofrer e morrer. Então, isso é importante refletir, ler várias vezes, refletir, recitar o nome, pedir misericórdia para o nome, para conseguir ter esse tipo de atitude na hora de fazer qualquer atividade. Qualquer uma atividade, seja em relacionado com Bhakti ou Varnashrandhara. Com essa atitude, satisfazer Vishnu. E não desejar nenhum fruto daquela ação material. No contrário, tudo está perdido. Não é necessário reflexão para isso. Se a gente realmente quiser ser liberado desse mundo. Tem dúvida aí?
Quem entendeu aí? Quem entendeu, explica aí para nós. Ninguém entendeu? O Prabhu, eu entendi, eu estava pensando aqui, no começo ali eu entendi que tem aquela pessoa que faz todos os deveres prescritos sem desejar os frutos, né? Oferece a Krishna. E no outro eu vi que tem a pessoa que ela faz todo o serviço, mas com o desejo de dar prazer a Krishna. É isso? Né? Sem apego nos resultados. O que a gente deve fazer, então? Se alguém quer praticar Bhakti, o que ele deve fazer de acordo com esses versos aqui? Executar os deveres prescritos sem apego e fazer tudo para agradar a Krishna. Boa. O prazer de Krishna. Só o Giovanni está entendendo? E os outros estão perdendo tempo? Denis e Carol, está entendendo? Essa parte eu entendi, Prabhu. Carol também? Eu entendi, Prabhu. Agora é só praticar. Não tá fácil. É. Agora o verso 10. Você vê, é necessário coragem para isso também. Muitas vezes a gente pode pensar, se eu tentar desapegar, eu vou ficar sem isso, vou ficar aquilo. Então é necessário coragem. Mas uma coisa é certa: quem investe, dedica a Deus, jamais vai se decepcionar. E todo mundo que fugir disso, achar que está mais seguro e deixar a mente e o coração apegar às coisas do mundo, vai decepcionar. 100% verdade. Então, nesse sentido, deve haver coragem. Não é fácil, tem que aceitar várias coisas, entender várias coisas, mas se alguém tem essa coragem, através de boa associação, oração, desejo só para Bhakti, vai compreendendo, ele vai vendo que ele está no caminho certo. O mais difícil que seja aceitar e começar o processo. A ideia é ter essa coragem. Não é tão fácil no começo aceitar certas coisas, a realidade, e investir mais no outro lado do que no lado desse mundo material. Mas se alguém tem coragem, o único desejo de Bhakti, sabe, vai ser feliz só com isso. E vai com coragem, continuando com os deveres prescritos, mas tentando apegar mais a Deus, ele vai ver que ele jamais vai sair decepcionado. Por quê? E se acontecer alguma coisa no mundo com pessoas materiais, seja que vai rejeitar ele, vai criticar, ele está mais apegado ao outro lado. Preocupado com o que Deus vai dar para ele na hora da morte, ele não vai abalar com aquilo. Pode até abalar de alguma forma, mas a prática vai continuar e não vai esse abalo não vai ser capaz de tirar ele nem da inteligência resoluta e muito menos da prática. Mas se a pessoa tiver outros desejos e não tiver essa atitude do primeiro e pôr mais a fé e apego nas coisas do mundo, ela vai ficar sempre com medo de perder aquilo, ou seja, sem paz. E se perder, a cabeça dela vai embora, ela não vai praticar Bhakti. Ou seja, um lugar certamente vai trazer derrota. A gente deve ter em mente isso. A Escritura está avisando isso, não sou eu, não.
Krishna, próprio Krishna está falando isso no Gita, a palavra do próprio Senhor Supremo. Cabe a nós acreditar nela realmente ou não. Se a gente não acredita, tem vários exemplos, a gente vai ver na nossa própria vida, no final, que Krishna estava certo, a gente estava errado. Pode ser que não dê tempo para mais nada depois disso. A morte já está vindo. Por isso que fala, a pessoa inteligente vai fazer isso a partir de já. Para lá do Maharaj, com 5 anos, falou isso para os amigos da escola. Vocês são realmente inteligentes, vocês vão esperar depois, vocês vão investir nisso já. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém tem garantia que vai viver um dia a mais, ou 10 anos, ou 20 anos. Qualquer hora a morte pode vir. Então, um lado só traz vitória. Se a pessoa tem o desejo de Bhakti, o único desejo, só Bhakti, e tem essa coragem, ela vai ver se ela vai sair vitoriosa lá na frente. Mesmo que seja difícil. Por outro lado, se a pessoa tem medo, se eu investir ali, mas eu quero isso aqui, não vou largar isso aqui, eu vou contra a palavra até de Krishna, não, eu vou ser feliz aqui, vou pegar aqui, ela vai ver que ela vai frustrar com uma coisa ou com outra. E nesse frustrar, a cabeça dela vai embora, a mente vai ser levada pelos sentidos, a inteligência vai ser perdida. Aí como que ela vai praticar Bhakti? Impossível. Tudo foi perdido. Então, o melhor é ter fé na palavra do Senhor Supremo, que é o todo bom, ele sabe o que é bom para a gente. Se alguém sabe disso, é Deus. O melhor é ter fé nas palavras dele no Gita, que ele está falando de novo sobre isso. Pergunta aí antes de cantar. É que não tem meio termo, né? Fazer mais ou menos, tipo... Não é fazer, né? É o desejo. É o que está Então, dentro, o desejo, o que ela quer para a vida. a pessoa Mas isso não significa que ela vai praticar já. É o desejo primeiro, o foco. Aí Então, tudo depois vai vir com a prática. Ela vai ficar no meio termo. No começo ela vai ter zero inclinação para servir Krishna. Depois vai passar, se ela tiver esse um desejo, ela vai passar para 20. Ou seja, vai estar menos do meio termo. Depois para 30. Depois para 50. Quando ela tiver 60, aí pelo menos ela já está... O maior apego é a Krishna. Aí ela realmente pode pensar que está começando o caminho de Bhakti. Entendeu? Não é que ela vai largar tudo. Vou largar tudo. Não, não é isso. É o desejo só interior. O que ela quer para a vida. né, eu ia falar assim, eu ia falar o que o senhor acabou respondendo. Mas eu nunca tive esse contato, né, com essas escrituras, né, eu mesma, no meu caso, nunca tive esse contato, mas sempre acreditei em Deus. Mas não era devoção, era só acreditar. Isso é diferente, né? Só acreditar e realmente... Isso aí qualquer pessoa, até é. aquele cientista que não gosta de religião nenhuma, tem. Isso aí quase todo mundo tem. Isso aí não é nada. Não Aí, adianta falar, eu acredito. Mas no fundo não acredita, na verdade. Só falar. E quem acredita realmente, ele vai praticar, é diferente. Uma coisa é teoria, outra coisa é na prática. Falar, todo mundo fala, o papagaio fala. Se ensinar o papagaio a falar, eu acredito em Deus, ele fala. Então isso aí não é nada. Significa que a pessoa só não é ofensora, ou ateísta, ou ofensora. Só isso. Não significa que ela está nem pensando em praticar, nem escama carne ou que falar de Bhakti. Ela não quer nada, quer desfrutar do mundo material sem Deus, a verdade é essa.
Nesse aí que você está falando. Então, aí nesse caso, aí a pessoa, esse desejo, ele começa, por exemplo, no meu caso, começou só porque eu adquiri esse conhecimento e porque as outras religiões não, vamos dizer assim, não estavam me satisfazendo, teoricamente mesmo, né? Então, assim, não explicava quem era Deus, tá lá, mas tá lá onde, quem é, não sei, eu não sentia nenhuma. Mas isso não significa nada também. Uhum. Não, então, mas aí é o que você falou, esse desejo, por exemplo, entrou em contato, aí começou a praticar e começou a surgir um desejo. Mas, claro, posso dizer, nem sei quanto é, deve ser bem longe do que é necessário, mas o desejo, ele veio mais de uma forma, assim, impositiva. Entendeu o que eu quis dizer? Não surgiu o desejo assim, com, ó, esse é o melhor caminho, uma coisa meio lógica, mas assim, ó, esse é o melhor caminho. Só que Então, se alguém tiver isso realmente na prática, a ênfase da vida dele vai ser a prática de Bach. E aí tem que ter sintomas. Qual que é o sintoma? Ela não vai sofrer mais por coisa material nenhuma, porque o apego maior está em Cristo. Então, é diferente uma coisa. Às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas se a gente for analisar bem dentro da gente, é outra. Então tem esse perigo. Por isso é que é bom analisar pelos sintomas. Igual o Cristo explicou aqui os sintomas para Arjuna. Senão a gente pode ser enganado. Tem esse perigo. Tem o perigo de achar os Vedas falam sobre Deus, as outras escrituras não falam, então eu sei mais que os outros. Também tem esse perigo. Então são vários perigos. Por isso é que essa reflexão tem que ser profunda e corajosa. Porque se a gente for corajoso, a gente vai ver várias coisas dentro da gente indesejáveis. Mas ainda assim vai para dentro. E vai vendo. Mas se ela, real objetivo da vida dela foi isso, mesmo com a impureza interior, ela vai entrar no caminho. Mas qual que é o sintoma de alguém que vai entrar no caminho? Está dedicando a maior parte do tempo dela para Deus, mais apegada a Deus que a qualquer coisa no mundo. É só a gente ver, o dia tem 24 horas, quanto tempo eu estou recitando o nome, lendo as escrituras e servindo? Quanto tempo eu estou fazendo coisa para o meu próprio corpo ou para o corpo dos outros? Isso é uma análise que a gente pode fazer. Então tem que ter os sintomas. Se alguém tiver dedicado a maior parte do tempo a cantar o nome, a escutar a escritura, servir a deidade, maior parte do tempo do que qualquer outra coisa, então pode falar que ela tem os sintomas. Mas se a maior parte do tempo é em outras coisas, então não tem sintomas, não é real aquilo. Então isso é uma maneira externa que a gente pode ver o que tem dentro. O que tem dentro vai manifestar fora. E falar qualquer um pode falar. Você vê os evangélicos, tanto que eles falam aí. Agora vai ver o que está lá dentro. Então, por isso que no Gita Krishna está falando para Arjuna os sintomas. É importante ver os sintomas que a gente não é mais enganado. Que às vezes, teoricamente, a gente pode ser enganado. Achar uma coisa, na verdade, é outra. Mas com os sintomas, a gente não se deixa enganar. E isso vai vir com sintomas externos. Se alguém praticar isso, o primeiro sintoma vai ser o quê? Os sentidos vão ficar controlados, a luxúria vai embora. Conhecimento realizado vai vir, não teórico, realizado vai começar a vir. Mas isso tudo tem que ter os sintomas. Se alguém vê que tem os sintomas, então ele pode saber que ele está no caminho certo. Aí se não tem os sintomas, aí ele pode ver que é só teórico, não é real a coisa. A gente deve buscar a realidade, que é o caminho interior.
e ver o que está fazendo fora. Vai vir o desejo, esse desejo vai manifestar nas nossas ações. Como que a humildade está aumentando ou diminuindo? O serviço a Cristo está aumentando ou diminuindo? A maior parte do tempo é para Cristo ou para o corpo? Isso tudo a gente pode analisar e ver. Bom. Denis. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Nirahikaya Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Namine Namo Vishnu Padaya Viradikaya Priyatmane Ishima Bhaktivedanta Narayana Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tagora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Tagora Hari Bol. Tagore Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Tagora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Tagora Hari Bol. Nitai Jai Gaur Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Tagora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Tagora Hari Bol. Nitai Jai Gaur Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Jai Shri Shri Guru Gauranga Vikhar Giridhar Ju Shri Radha Govinda Dev Ki Jai. 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 Shri Guru Pad Padmo Vishnu Pad Shri Shimar Shilo Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Guru Farooq Guru Varga Ki Jai. Sarva Jai. Sai Jai. Prabhu Ki Jai. Panchatatatmak Shri Gaur Hari Ki Jai. Jai. Bhagwan Nrsimhadev Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jai. Acharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Shri Bhagwan Shri Krishna Jai. Chandra Ki Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Jai. The Lord's Devotees Ki Jai. Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai. Chaturmasya Vrat Ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribu, boa noite a todos. Obrigado, Prabhu. Obrigada, Prabhu.